O jornalista é, por excelência, um especialista em generalidade, porque entende um pouquinho de cada coisa, ou pelo menos pensa que entende. Eu sei que sempre ouvi dizer que essa temporada de inverno é o terror daqueles que são alérgicos, que são asmáticos, e vejo alguns paliativos, algumas soluções que são apresentadas. Hoje nós vamos tirar esse assunto a limpo. Estamos recebendo aqui o doutor Luciano Vilela, que é otorrinolaringologista. Tive uma briga uma vez na Rádio Globo por causa de botar otorrinolaringologista, o locutor quase me matou. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Satisfação em tê-lo conosco. Essa obrigado. História de terror dos alérgicos, o inverno, procede, doutor? Procede, é uma época... Ou é lenda? Não, procede realmente. É uma lenda verdadeira, diríamos assim. Essa época é uma época em que todo mundo, né, o nosso organismo, ele sofre um pouquinho mais. Embora a gente não tenha um inverno rigoroso aqui na nossa região, mas a gente sempre sofre, o nosso organismo sofre um pouquinho mais para fazer as funções que precisa, né? Ou seja, as funções básicas do nariz, que é o primeiro órgão que entra em contato com o ar, é aquecer, umidificar e limpar o ar. Então, a gente precisa ajudar o nariz, lembrar disso, e precisa ajudar o nariz a cumprir com a função dele direitinho, para que a gente evite, então, as consequências de uma má função de um nosso órgão, né? Só por curiosidade, esses pelinhos que a gente tem aqui que fazem isso tudo, esse aquecimento, depuração, tudo mais? Ou... Não. Os pelinhos ajudam nessa função, né? Mas eles filtram só partículas maiores. As menores, lá dentro do nariz mesmo, que é feita a função, né? Até o ar passa por todo o nariz, até chegar na garganta. E aí o ar já está condicionado para ir para o pulmão. Meus filhos, que hoje já estão criados, graças a Deus, o médico na época dava uma ampola, quando chegava o inverno lá, dava uma injeçãozinha. Hoje não se usa mais isso. Não se usa. Não. Hoje já existem, o conhecimento evoluiu e a gente conseguiu entender qual é a função, né, de cada órgão, qual é a função do nariz, a função da garganta, a função do pulmão. E aí, então, existem tratamentos ou cuidados, melhor dizendo, para cada órgão em si. Então, essa injeção, que antigamente era o genérico, né, era meio que a mágica, isso não existe mais. Eu sei que todo mundo fecha a casa toda com frio e tal, e de repente está até concorrendo para o surgimento de mais problemas, fungos, né? Isso. Tem que abrir a casa, deixar o sol entrar, né? Perfeito. Você tocou no assunto que é primordial e que todo mundo tem acesso, ou seja, o ambiente em que a gente dorme. A gente passa pelo menos 8 horas dormindo, nos que menos dormem 6 horas, né? As crianças passam mais tempo, os idosos menos tempo um pouquinho, mas normalmente 8 horas. Então, se preocupar em ter um ambiente adequado, ambiente do quarto, ambiente de casa adequado, é fundamental. É o primeiro passo no sentido de cuidar e evitar complicações. Essa coisa de colocar bandeja com água, isso ajuda em alguma coisa ou é coisa também desse folclore, dessa mística em torno do frio? Não, ajuda. Ele é mais voltada para aqueles momentos em que a gente está com o ar mais seco. Sim. Então, naquele momento em que o ar está úmido, né, a umidade relativa do ar está adequada, a gente não precisa lançar a mão disso. Mas quando a gente começou a sentir que o ar está mais seco, existe uma variabilidade entre as pessoas. Então, se você sentiu o nariz mais seco, você deve se hidratar. E colocar a bacia lá para você dormir naquele ambiente que você está dormindo, com água ou uma toalha molhada, etc., ela ajuda o ar a ficar um pouquinho mais úmido e, então, trazer um benefício para o funcionamento do nariz ou, melhor dizendo, da via aérea como um todo, né? O senhor falou em hidratação, né? Quer dizer que a gente tem que beber mais água do que de costume? Isso mesmo.
A gente bebe o quê? 2 litros de água por dia, tá bom? Normalmente. Mas um parâmetro que é bem interessante, pensando que a gente está falando, né, para uma gama grande de pessoas, é prestar atenção na sua urina. Então, se o xixi está bem clarinho, é porque você está bem hidratado. Se o xixi começou a ir para o amarelado, é porque você está pouco hidratado. Deixa eu falar para o pessoal da terceira juventude que está nos acompanhando, também me incluo nela, né? A gente esquece de beber água. Já reparou? Beba bastante água, meu amigo, você que já passou aí dos 60 anos, né? Cuide dessa coisa aí, porque não é um tal negócio, o velhinho não gosta de beber água, doutor. Exatamente. O velhinho não gosta e a criança precisa da nossa ajuda, porque eles esquecem, né? A brincadeira é tamanha que acabam se esquecendo de tomar água. Então, a gente tem a função de lembrá-los também. E nessa época do ano, a gente tem menos vontade de tomar água. Então, prestar atenção na quantidade de líquido que a gente ingere é um ponto de prevenção importantíssimo, né? Em relação... E aí, prestar atenção também nos extremos de idade, que é o que a gente está comentando, né? Mas os de meia idade, né, os adultos jovens, também, porque às vezes se entretém no trabalho, tem um monte de coisa, correria, vai para lá e se esquece porque não tem sede. Eu ouvi dizer, não creio que seja a sua área, sou eu otorrino, mas também em decorrência de temperatura fria, a sudorese parece que congela e as pessoas vão ficando vermelhas na face, dá uma craca assim no rosto, vai ficando todo mundo vermelho e escamado. Vou pedir para o senhor falar sobre isso também. Eu sei que não é a área do otorrino, mas o senhor pode dar um up aí. Já já a gente volta falando aqui com o doutor Luciano Vilela, otorrino. Ele está nos falando sobre as doenças alérgicas desse período que nós vamos entrar agora com o inverno. Já já.